bem, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que Ele possa vivificar essa palavra nos nossos corações, amém? Eu quero estar lendo um texto para vocês, né? Ontem a gente começou a falar sobre esse assunto e hoje a gente vai concluir aqui. Então estamos falando dessa necessidade, dessa importância da gente ter cuidado para não perdermos aí a presença de Jesus, para não deixarmos Jesus para trás. E tem um texto muito interessante em Lucas 2, do versículo 41 até o versículo 46, que diz assim: todos os anos os seus pais, os pais de Jesus, José e Maria, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Bom, se você acompanhou o programa ontem, eu quero pedir a tua paciência, que eu quero rapidamente aqui repassar o que a gente falou ontem, claro que de uma maneira resumida, para que você, claro, que esteja acompanhando hoje, que não acompanhou ontem, possa compreender aí o sentido da mensagem. E eu tenho certeza que se você nos acompanhou ontem, você não vai se importar de ouvir de novo, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém? Então, irmãos, o que nós falamos ontem aqui é que existem coisas em nossas vidas que quando nós perdemos, na verdade não faz muita diferença, né? A gente às vezes nem sente falta. E outras coisas que às vezes perdemos na vida, até sentimos uma certa falta, mas a gente consegue viver sem ela. Agora tem coisas, tem perdas nas nossas vidas que são irreparáveis. Então, por exemplo, quando você perde um ente, é uma dor muito triste, a gente perdeu uma pessoa que ama. E agora, talvez algo pior do que perder um ente, irmãos, é nós perdermos a presença de Jesus. Perder a presença de Jesus, perder a presença do Espírito Santo em nossas vidas é simplesmente desastroso, né? Tanto nessa vida presente quanto também na por vir. Eu costumo dizer que perder a presença de Jesus, perder a presença do Espírito Santo é perder a própria vida. Então a gente não passa mais a viver, a gente passa apenas a existir. E esse texto que nós lemos como base fala de alguém perdendo a presença de Jesus, né? O texto diz que, literalmente falando, os pais de Jesus perderam Jesus em uma viagem. E espiritualmente falando, assim como José e Maria perderam literalmente, fisicamente Jesus, espiritualmente tem muitos cristãos que estão perdendo a presença de Jesus, né? E não estão nem percebendo. A gente está aqui nessa vida, né, numa viagem, vamos dizer assim, né? Somos peregrinos nesta vida e muitos se encontram com Jesus, só que na caminhada acaba se perdendo, né? Deixam Jesus para trás e nem percebem. Então nós estamos meditando nesse texto e tirando algumas aplicações aqui para as nossas vidas espirituais. O versículo 41 diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então o que me chama a atenção, irmãos, é que quem perdeu Jesus foram os pais de Jesus. Foram as pessoas mais próximas, mais íntimas de Jesus que perderam a presença de Jesus. Literalmente, eles deixaram Jesus para trás. E a aplicação disto para nós hoje é que não é o porquê estamos dentro de uma igreja evangélica, não é o porquê nós trabalhamos dentro de uma igreja evangélica, irmãos, que nós não estamos correndo perigo de perder a presença de Jesus. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela está trabalhando dentro da igreja na obra de Jesus, só que perdeu a presença de Jesus e nem sabe. Então aqui José e Maria perderam a presença de Jesus, pessoas próximas de Jesus. Então a Bíblia fala no Salmo 63, versículo 8, o salmista fala assim: a minha alma te segue de perto. Se você perguntasse para mim, pastor, qual que é o segredo para a gente nunca perder a presença de Jesus? Você precisa seguir ele de perto. E a única maneira de você seguir Jesus de perto não é apenas você frequentando uma igreja. Você precisa aprender a ter um relacionamento diário, profundo e intenso com Jesus, todos os dias, através da oração, através da meditação da palavra.
versículo 42, eu estou apenas repassando o que eu disse ontem, né? Quando Jesus completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Você sabe que aqui eu vejo um grande problema na vida de muitas pessoas, cristãos, é o costume. O costume, como hábito, ele é poderoso em nossas vidas. Ele é o costume, quando você cria um bom hábito na tua vida, isso pode ser muito louvável, poderoso. Só que se for um mau costume, isso também pode se tornar destrutivo. E aqui no versículo 41 está escrito que todos os anos José e Maria, eles subiam, né, à festa da Páscoa, juntamente ali com Jesus, caminhando com Jesus. Então foram 12 anos caminhando ao lado de Jesus, eram pais terrenos de Jesus. Agora, a aplicação disso, irmãos, é que muitas vezes, por a gente estar caminhando com Jesus há tanto tempo, talvez faz 5 anos, 10, 15, 20 anos que você se converteu, e você está caminhando com Jesus e você acostumou. Você acostumou a ir para a igreja, você acostumou a ir para a célula, você acostumou com uma oração. Então, a gente começa a andar no automático, né? Como a gente costuma dizer hoje. Então, tudo é automático. E é o que aconteceu com José, com Maria. Eles costumavam caminhar com Jesus todos os anos, iam para Jerusalém. Então você tem que ter cuidado com o costume, sabe? O costume, eu acostumei para a igreja. Esse costume é bom. A Bíblia fala que Jesus tinha o bom costume de acordar todas as manhãs antes do sol nascer. Para quê? Para orar, para ter comunhão com o Pai. Então, nesse sentido, o costume é poderoso. Mas se a gente não tomar cuidado com o costume, acostumei para a igreja, acostumei para a célula, acostumei a trabalhar, acostumei com o meu ministério. Muitas vezes, Jesus sai da nossa vida, a gente nem percebe. Por quê? Porque nós estamos no automático. Jesus já ficou para trás. E olha só, versículo 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. A versão, a mensagem, traz assim esse versículo. Diz que Jesus ficou para trás. E irmãos, é muito triste, mas infelizmente, na vida de muitos cristãos, inclusive pastores, líderes, Jesus ficou para trás faz muito tempo e muitos já não percebem mais, já não perceberam. Então você vê que Jesus ficou para trás e José e Maria, as pessoas mais íntimas, né, mais próximas de Jesus, nem perceberam que Jesus havia ficado para trás. E nós temos que ter muito cuidado para não perdermos Jesus, irmãos. Porque senão, muitas vezes, Jesus ficou para trás e a gente continua caminhando achando que Jesus está do nosso lado, como José e Maria. Eles achavam que Jesus estava ali, talvez com os parentes próximos ali, mas Jesus, já havia ficado para trás, E olha que diz o versículo 43, a parte B, sem que seus pais percebessem. É impressionante. A Bíblia fala que José e Maria viajou o dia inteiro sem Jesus e não percebeu. Não percebeu. E você sabe, irmãos, não percebemos. Muitas vezes não percebemos que já não temos mais prazer em ir para a igreja. Não percebemos que nós não temos mais prazer na oração como tínhamos antes. Não percebemos que a gente já não tem aquela fome, aquela sede, né? aquele desejo de ler a Bíblia. A gente não percebe que a Bíblia já não queima no nosso coração. Lembra quando Jesus ia falando da palavra para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, que a Bíblia fala que a palavra ardia no coração deles. Muitas vezes a palavra já não queima mais no coração, mas a gente não percebe. A gente não percebeu, é como Maria aqui e José. Eles perderam a presença de Jesus, caminharam o dia todo, mas eles não perceberam. Eu pergunto para você, será que você realmente tem analisado a tua vida se Jesus não ficou para trás? Pergunto para você, meu irmão, que está me ouvindo, minha irmã, você tem o mesmo prazer em Jesus que você tinha quando você o encontrou com Ele? Sabe aquele prazer de estar na igreja, aquele prazer em louvar, aquele prazer, a pessoa chegava na igreja, ela não admitia chegar 1 minuto atrasado, não perdia um culto, mas muitas vezes o prazer vai indo embora, a gente já não se importa mais de chegar na hora, o culto, quando der, a gente vai. Por quê? Jesus ficou para trás e a gente não percebeu. Como Maria e José, sem que seus pais percebessem, Jesus ficou para trás. E agora sim, nós vamos terminar esses 15 minutinhos, 10, 15 minutos aí, concluindo essa mensagem. Versículo 44 diz assim: pensando, porém, que estivesse em sua companhia. Então, olha que interessante, é muito interessante que José e Maria, eles
o texto diz que eles pensaram que Jesus estava com eles. Eles pensaram que Jesus estava pertinho deles, mas Jesus estava longe. E eu quero fazer uma pergunta para você com todo respeito e carinho. Qual é o lugar que Jesus está em sua vida? Será que Ele está com você, em você? Ou será que nós deixamos Ele para trás e nós nem percebemos? Porque a Bíblia fala que José e Maria, eles pensavam que Jesus estivesse ali na companhia deles, mas não estavam mais na companhia. Isso me faz lembrar, irmãos, daquele texto lá de Juízes 16:20, que fala sobre Sansão. Lembra de Sansão? Um dos juízes de Israel, que o Espírito Santo se manifestava na vida dele, e o Espírito Santo se manifestava de uma forma diferente, que ele tinha uma força física. Mas nesse versículo 20 do capítulo 16, há um texto interessante que fala assim: então ela chamou, Dalila, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou, olha só, ele pensou, assim como Maria e José pensaram que Jesus estava com ele, Sansão também pensou: aí eu sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso é muito triste, Sansão achou que o Senhor estava com ele, mas o Senhor já havia ficado para trás há muito tempo. O Senhor já havia o deixado. É muito triste, mas tem pessoas que estão como Sansão, está brincando de ser cristão. Não, Deus está comigo, eu posso vir, vencer o filisteu, o diabo, posso vencer. Não, Jesus. Só que muitas vezes, irmãos, com todo o respeito e carinho, nós estamos assim, pensando que Jesus está conosco, mas não sabemos. O Senhor já nos deixou, já está lá para trás. Só ficou a religiosidade, só ficou o legalismo, o formalismo. É muito triste. E no versículo 44, na parte B, fala assim, que eles caminharam, José e Maria caminharam o dia todo. Gente, incrível. José e Maria caminhou um dia inteiro, e não perceberam que Jesus não estava com eles. Gente, vamos considerar, José e Maria eram o pai e mãe, terreno de Jesus. Mas eles não perceberam que Jesus não estava com ele o dia todo. Imagina você que é pai e mãe. Então você vai fazer uma viagem com a caravana, e aí você fica o dia inteiro, só à noite você vai perceber que teu filho não está com você. Estranho, não é verdade? Mas, irmãos, francamente, será que isso não tem acontecido conosco também? Será que Jesus não ficou para trás da nossa vida há muito tempo e a gente nem percebeu? E eu faço uma pergunta para você com todo o respeito e carinho. Faz quanto tempo que você tem caminhado sem Jesus e talvez você nem percebeu? Você está percebendo agora que o desejo pela oração foi embora, que o desejo de ler a palavra já não é o mesmo, que você sente sono quando você lê a Bíblia, que quando você vai para a igreja, você vai muitas vezes não com a intenção de ser edificado, de ter comunhão, mas às vezes você vai lá para expor a roupa, para exibir a tua roupa, você vai lá apenas para rever os amigos e amigas. Por quê? Porque Jesus não está mais caminhando com você, comigo, e às vezes a gente não percebe. José e Maria pensavam que Jesus estava com eles. Agora, eu não sei o que distraiu José e Maria a ponto de perder Jesus e só sentir falta depois de um dia. Talvez ficaram muito distraídos com a presença porque eles iam em grupo, nessas festas. Eles saíam da cidade deles, iam em grupo, numa caravana para Jerusalém, para adorar na Páscoa. Talvez a presença das pessoas distraíram eles. E eu pergunto para você, o que tem distraído você de você estar perdendo a presença de Jesus? Às vezes as pessoas, as tuas amizades, a palavra de Deus fala sobre Marta e Maria, que Jesus chegou numa aldeia e diz a Bíblia que que Marta recebeu ele com todo amor, com todo carinho, só que foi Maria quem ficou aos pés de Jesus. Porém, Marta estava distraída, preocupada com muito serviço. Às vezes é o trabalho que tem distraído você, é o apetite mórbido por dinheiro, por posição, por sucesso, tem distraído você e você perdeu Jesus, como José e como Maria. Talvez você está caminhando como um religioso, mas não como cristão, porque Jesus já ficou para trás.
E a prova disso é que você já não tem mais prazer, você já não tem realmente mais aquele fogo que você tinha em estar na igreja, lendo a Bíblia, orando, servindo a Jesus. E no versículo 44, na parte C, diz assim que eles começaram a procurá-lo. Olha só, quando José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles, o que eles fizeram? Eles começaram a procurá-lo. Começaram a procurá-lo. Eu acredito, irmãos, que é tempo de começarmos a buscar, a procurar Jesus verdadeiramente em nossas vidas. É tempo da gente perguntar onde Jesus ficou na minha vida. É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Será que Jesus realmente está aqui comigo? Em mim e comigo? Porque Jesus disse que estaria conosco, Ele estaria em nós e com nós, né? E onde que está Jesus na sua vida? E eu me pergunto, será que Jesus está aqui na minha vida? Há um texto que é bem conhecido da igreja, porque é a palavra de Jesus, lá no livro do Apocalipse, da Revelação, Apocalipse 2:5, na parte A, o próprio Jesus fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então é um convite de Jesus, lembra-te aonde você deixou Jesus, porque sabe onde Jesus ele está na tua vida, irmão? Na minha vida, aonde nós deixamos Ele. Então se você, por exemplo, perdeu a presença de Jesus há alguns anos, você precisa voltar na tua vida e ver aonde você perdeu a presença dele e voltar para resgatar a presença dele. No caso aqui, olha só, no versículo 45, diz que José e Maria, procurando Jesus e não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Aonde que estava Jesus? No lugar aonde eles perderam, lá no templo. Jesus está no lugar onde você deixou ele. E ele, na verdade, quer ser achado por você. Lembra da palavra do profeta Jeremias 29, ali mais ou menos versículo 12. Versículo 12, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, acredito que está chegando um tempo, uma geração, que eu creio que é a última, que não dá mais para viver sem a presença de Jesus. A religiosidade, ela não vai mais encher o nosso coração e trazer a satisfação, vamos dizer assim, o prazer que a gente só encontra em Jesus. Porque o que acontece? Você vê que hoje eu não estou querendo ser insensível com ninguém, ok? Eu não estou aqui julgando ninguém, mas me assusto tanto de pessoas oprimidas e deprimidas que estão dentro das igrejas, às vezes até pastores. E eu fico imaginando, será que Jesus realmente está conosco? Será que a gente não esqueceu Jesus? Estamos vivendo agora na força do braço, no intelecto, na sabedoria humana, na experiência, mas Jesus ficou para trás. Gente, nós precisamos fazer como José e Maria. Eles perderam Jesus, infelizmente, mas felizmente, quando eles notaram que Jesus havia ficado para trás, eles voltaram para procurar Jesus, e nós precisamos voltar e ver aonde Jesus ficou. E é interessante, no versículo 45, como eu acabei de ler, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Você sabe que Jerusalém é um símbolo da igreja, na Bíblia, e foi em Jerusalém onde Jesus havia ficado, foi no templo. E a igreja hoje continua sendo o melhor lugar para você encontrar ou reencontrar com Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus ele está no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, aonde nós conseguimos encontrar Jesus? No meio da igreja. José e Maria voltou para Jerusalém e encontrou Jesus no templo. E você precisa voltar para a igreja. Talvez eu estou falando para você que está afastado, que você está desviado, você abandonou a igreja por conta de uma decepção, de uma frustração. Você abandonou a igreja. E Jesus, ele está falando com você, filho, você precisa voltar. Você precisa voltar, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Eu ainda não terminei essa obra. E, irmãos, diz o versículo 46, depois de 3 dias o encontraram no templo. Olha só, 3 dias, depois de 3 dias, eles encontraram. Bom, o tempo nesse caso é irrelevante. O importante é que eles encontraram Jesus. E você precisa se reencontrar com Jesus. Talvez eu estou falando para você e hoje essa palavra está ardendo no teu coração.
está queimando no teu coração. É porque Jesus está batendo aí na tua porta e dizendo: filho, volta lá de onde você me abandonou, aonde você me deixou. Talvez eu estou falando para pessoas que a palavra está queimando e dizendo: pastor, eu estou me avaliando com essa palavra e eu estou vendo que Jesus ficou para trás, eu nem percebi, eu estou como José e Maria. Mas Jesus, talvez Ele te colocou ou ainda vai colocar, talvez pessoas que vão acompanhar essa live depois, vai te colocar diante dessa mensagem porque Ele quer que você retorne para Ele. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com você e você vai cear comigo. Tudo que Jesus Ele quer é nos abençoar. Tudo que Jesus quer é realmente fazer parte da nossa vida, do nosso destino profético. E eu quero terminar essa reflexão aqui com um dos versículos mais belos, pelo menos na minha opinião, da Bíblia, Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos, os planos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e o bem que vocês desejam. Tudo aquilo que você tem no teu coração, e talvez você abandonou Jesus para tentar viver esses planos, Jesus tem para você. Ele tem o bem que você deseja. Jesus, Ele tem para você, porque muitos desejos Deus coloca no nosso coração, sonho, mas Ele quer participar desse sonho. Só que a gente tira Ele da nossa vida, a gente abandona Ele da nossa vida, e a gente quer viver do nosso jeito, e aí a gente se frustra, a gente infelizmente se decepciona. Mas Deus está falando com pessoas nesse final de tarde. Talvez você que deixou Jesus em algum lugar para trás da tua vida, este é o dia, esta é a tarde que Jesus está falando com você, filho. Como nós lemos há pouco aqui o texto de Apocalipse, ou de Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras, ou seja, volta onde você me abandonou, você me deixou, ou você que talvez me ouve, mas você nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus quer ter esse encontro com você. Você sabe que a vida, ela passa a ter um verdadeiro sentido quando nós encontramos com Jesus, porque Ele é a própria vida. E a Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E só nele nós encontramos um lugar de descanso, de paz, de prosperidade, de satisfação e de completude. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Vamos orar. Ah, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Perdoa, Jesus, se nós temos feito como José e Maria, deixado o Senhor para trás e nem percebemos. Mas eu estou aqui neste momento, Pai Santo, como teu filho, sim, mas também na posição de ministro do teu Evangelho, para orar, para interceder pela vida de cada pessoa que talvez nesse momento ora juntamente comigo e ora de uma maneira sincera, de uma maneira profunda, de uma maneira intensa, de uma maneira honesta, dizendo: Jesus, eu deixei o Senhor, eu reconheço que eu perdi o Senhor em algum lugar da minha vida, mas eu quero voltar. Eu quero que o Senhor Jesus resgate no meu coração o desejo, o prazer, a satisfação que eu tinha em Ti, em Tua obra. Pai, talvez pessoas que estão orando comigo e que há muito tempo já não oram, já não leem a Tua palavra, já não meditam na palavra, pessoas que talvez não sabem a última vez que jejuou, pessoas que um dia, Pai, foram batizadas, tomadas pelo Teu Espírito e falavam em línguas e profetizavam, mas não sabem qual foi a última vez que falaram em línguas. Jesus, resgata, Deus Todo-Poderoso, a Tua presença, ou restaura a Tua presença em nossas vidas. Nós precisamos de Ti. O Senhor é a própria vida. Não faz sentido, Jesus, viver sem Ti. Eu oro e abençoo a vida de cada pessoa que está orando comigo neste momento. Abençoo cada lar, abençoo cada família, abençoo cada pedido de oração, abençoo cada petição que os Teus filhos estão fazendo a Ti neste momento, ó Pai. E nós Te louvamos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos e alimento para as nossas almas. Amém.